Olá programadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Programação em Foco. Meu nome é Eric e nesta aula vou mostrar a vocês como permitir apenas a digitação de números em linguagem C. A IDE que eu estou utilizando é o Dev C++ e o ambiente é o Windows, mas vocês podem utilizar a IDE e o ambiente que desejarem. Antes de começarmos, baixe o código desta aula que eu disponibilizei aqui e abra no Dev ou na IDE de sua preferência. Ao abrir, vocês verão basicamente o que eu estou vendo aqui. Lembrando que quem tiver problemas com a execução desse programa em outra IDE ou outro ambiente, comente aqui para que eu possa ajudá-los. Bom, permitir apenas a digitação de determinado grupo de caracteres ou restringir a digitação do usuário para aquilo que nós desejarmos que ele digite é extremamente importante para evitar erros nos nossos programas. Então imagine que o usuário, você pede a idade do usuário. O usuário vai lá e digita uma letra. Se você não realizar um tratamento, o seu programa vai possuir erros na execução. Quando o usuário apertar o Enter lá, vai dar um erro. Então, restringir o que o usuário vai digitar é a melhor forma de evitar erros nos seus programas. Por isso, nós vamos aprender aqui a restringir a digitação dele apenas a números. Bom, eu tenho aqui as bibliotecas padrão, tenho também o include da conio.h para utilizar o get, e tenho o include da ctype.h, que é para utilizar essa função aqui, ó, isDigit. Ela é a função responsável por verificar, aliás, se o usuário está digitando ou não um número. Bom, vamos ver isto mais detalhadamente aqui. As variáveis que eu possuo são um vetor de caracteres, que eu chamei de digitado, que tem 50 posições, uma variável do tipo caractere, que eu chamei de C, uma variável do tipo inteiro, que eu chamei de I, inicializei com 0, e outra variável do tipo inteiro, que eu chamei de número, e também inicializei com 0. Faço aqui um printf, pedindo para que o usuário informe um número. E inicio a estrutura de repetição, o loop. Inicio aqui com o do. Então, dentro do loop, eu peço para que o usuário digite um número, perdão. Em C, eu vou armazenar tudo que o usuário pressionar. O usuário pressionou a primeira tecla, vai ser armazenado em C, e aí eu verifico aqui, através da função isDigit, se é um número. O isDigit vai retornar qualquer coisa diferente de 0 se o que eu tiver aqui em C for um número, ok? Então, quando eu verificar aqui if isDigit C diferente de 0, ou seja, qualquer coisa que sair aqui diferente de 0 significa que o usuário digitou um número. Aí eu posso armazenar o meu vetor de caracteres aqui, ó, na posição I do meu vetor de caracteres, então eu armazeno o que o usuário digitou. Incremento o índice do meu vetor de caracteres e imprimo o caractere na tela, porque senão ele não vai aparecer. Então eu faço aqui o meu %C e imprimo o que o usuário digitou. Se não for um número, se o usuário não apertou uma tecla correspondente a um número, então eu verifico se o que o usuário apertou é igual a 8. 8 na tabela ASCII é a tecla backspace, é a tecla que a gente usa para apagar caracteres. Se for o backspace que ele pressionou e se houver caracteres para apagar, ou seja, se I for diferente de 0, então eu pego meu vetor de caracteres e coloco esta terminação aqui na posição atual dele. Esta terminação /0 indica o final de uma string, de uma cadeia de caracteres. Ok? Então eu decremento o meu índice e utilizo aqui, ó, /b/b. Para que serve isso? Serve para que eu apague o caractere da tela. Se o usuário está utilizando o backspace,
ele deseja apagar então o caractere da tela. Se eu não utilizar o /B, ele não vai apagar. Aí vocês perguntam por que 2? O primeiro /B apaga realmente o caractere. Só que se eu não usar o segundo, ele não tira o caractere da tela. Ok? Então o primeiro vai realmente apagar o caractere. Se vocês deixassem com um só, vocês veriam que na hora de apertar o backspace, o caractere da tela não seria apagado. E na hora que você digitasse um novo, ele iria sobrescrever esse caractere. É como se vocês tivessem apertado a tecla Insert do teclado. Ok? Então por isso eu preciso de 2. Preciso de um para apagar realmente o caractere, removê-lo, ignorá-lo, e o outro para efetivamente tirar o caractere da tela. Tá? E isto vai acontecer enquanto o C aqui, enquanto o que o meu usuário digitar for diferente de 13. 13 na tabela ASCII é o código do Enter. Então, enquanto o meu usuário não apertar o Enter, eu vou armazenando aqui. Ok? Em seguida, em digitado, quando o usuário apertar o Enter, eu vou colocar a terminação aqui, /0. Ele terminou de digitar, eu coloco /0 para indicar o fim da string. Depois, eu pego aqui a minha variável número, e a variável número vai receber esta outra função aqui, ó, a toy. Esta função converte uma string em número, em um inteiro, ok? Então, como aqui eu tenho uma string, eu tenho uma cadeia de caracteres, eu preciso colocá-la em uma variável do tipo inteiro, se eu quisesse fazer um cálculo de repente. Então eu preciso dessa função de conversão de string para inteiro. E aí eu coloco aqui o digitado. Então eu vou converter o digitado para um número inteiro e armazenar na minha variável número. Em seguida eu imprimo aqui, ó, o número digitado foi %d número. E aí o sistema pause e o return 0. Vamos ver como esse programa está sendo executado. Bom, eu vou apertar aqui todas as letras que eu puder. Estou apertando aqui. Não está aparecendo nada. Por quê? Porque a função isDigit impede, naquele tratamento que eu fiz ali no if e tudo mais, impede que o usuário digite letras. Vou digitar caracteres especiais aqui, ó. Exclamação, arroba, não vai. Olhem só se eu digito um número agora, ó. Ele vai. Eu posso apagar normalmente e escrever tudo de novo. Na hora que eu aperto Enter, a execução do loop para e ele mostra o número. É assim que nós permitimos apenas a digitação de números em linguagem C. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe nas redes sociais, isto ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Não se esqueçam também de baixar o e-book 8 passos que você deve seguir para criar um programa de computador. É um e-book gratuito, exclusivo para quem acessa o blog Programação em Foco. Ok? Bom, é isso. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá!